Este é o Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura, e também confira o nosso site, futura.org.br, o espaço para você saber tudo sobre a nossa programação e assistir quantas vezes quiser as nossas entrevistas do Conexão na seção de vídeos. Bom, em maio de 1972 foi lançado o primeiro console de videogame da história. O aparelho foi inventado por Ralph Baer e vários de seus preceitos foram seguidos por todos os videogames existentes até hoje. A máquina foi concebida originalmente em 1951, mas foi só em 1966 que o inventor colocou toda a ideia no papel. De lá para cá, Atari, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Wii, Xbox, esses são alguns dos aparelhos mais populares entre a garotada no mundo todo, só para citar alguns. Bom, em algumas décadas, a disputa entre pais e filhos sobre o tempo dedicado ao videogame parece que tem sido um pouco atenuada, né? Com o advento dos jogos chamados educativos, o que preocupava muitos, hoje é visto como meio de disseminação de conhecimento. Então, no programa de hoje, vamos discutir como o videogame pode ser visto menos como uma ameaça e mais como uma ferramenta útil no cotidiano, seja das crianças, dos adolescentes e, por que não, também de nós adultos. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio o Arthur Protásio, ele é especialista em jogos, fundador e designer da produtora de narrativas Fableware. Ao meu lado está Dione Ramalho Gomes, que é empresária e mãe do João Pedro, de 10 anos, que é apaixonado por games. E também conosco no estúdio está a Kátia Mendes, que é psicóloga e psicanalista do Integração, Núcleo de Atendimento Clínico e Pedagógico. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado para acompanhar essa discussão. Então, bem-vindo à Conexão Futura, bem-vindos vocês também. Tudo bem, Dione? Tudo bem. Tudo bom, Arthur? Tudo bem. Kátia, bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Beleza? Bom, quero aqui começar ouvindo o Arthur. Arthur, que trabalha com games. Arthur, você lembra a primeira vez que você teve contato com videogame? A idade específica eu não lembro, mas assim, tava lá junto com, sei lá, quase que a primeira vez que eu li um livro ou tava vendo um filme. Para mim, os jogos fazem parte da minha identificação cultural como qualquer outra mídia. Então, assim, desde pequeno, eu lembro que... Agora, tô lembrando da ferramenta. Eu acho que foi no Apple II da minha mãe e a gente tava lá junto jogando um jogo que na época acho que era Computer People. Era tipo um precursor do The Sims, né? Que é como se fosse eu chamo que é a melhor casa de boneca unissex de todos os tempos, porque é um lugar onde você controla seu personagem, pode mandar... Então, The Sims é esse universo que você pode criar o que é a profissão do personagem. Conta um pouquinho para quem não conhece The Sims. Se tornou muito popular, mas muita gente ainda não conhece. Não, é um jogo bastante popular e eu acho que ele se tornou cada vez mais popular por causa dessa pegada bem democrática dele. Para quem não sabe, ele é um jogo que a melhor comparação que eu posso pensar é como se fosse uma espécie de casa de boneca digital, mas nele você pode criar um determinado indivíduo, você cria um homem, uma mulher, você escolhe a estatura, você escolhe a idade, você escolhe a cor de pele, você escolhe o rosto, e aí depois de definir tudo isso em termos de características físicas, você parte para as características psicológicas. Quando você começa a jogar, você pode fazer a arquitetura da casa, então você planeja como é que vai ser a casa, se você tiver também dinheiro para poder construir aquela casa que você quer construir. Você começa a planejar a carreira daquele personagem, se ele quer ser um astronauta, se ele quer ser um contador, o que ele quer ser. Isso interfere na vida social, quem são os amigos, possíveis amantes ou não, vive sozinho, não vive sozinho. Então, assim, é um jogo que soube muito bem oferecer um espaço de criação bem livre, em que eu digo que o jogador ele se sente muito mais autor, porque ele se sente livre para criar a história que ele quiser, em vez de ter necessariamente uma história ditada para que ele siga, entendeu? Muito bem, esse é um dos exemplos de jogos que se tornaram um fenômeno no mundo todo, só para citar um deles. Agora, Dione, você é mãe do João, como eu disse aqui, o João é apaixonado por videogames, mas você jogava videogame também na adolescência, na infância? Eu jogava porque eu sou da época do Atari. Atari, então a minha os primeiros grandes fenômenos era jogar Pitfall e Enduro. E hoje em dia é completamente Enduro diferente. Enduro era aquele joguinho de corrida. Isso, do carro. Então, assim, e essa era a minha febre. Os tempos passaram, nunca mais joguei. O meu contato maior agora com o João Pedro, né? Tem o irmão dele também, mas só que já é mais velho. Mas ele tá nessa febre e ele adora jogos. Então, assim, a gente tem que controlar um pouquinho
o tempo, o tipo de jogo. E como é que é esse controle entre aspas, né? Porque na verdade controle entre aspas. Ele escolhe, mas como é que é essa supervisão? Você acaba orientando que tipo de jogos entram na sua casa ou não? Como é que é essa conversa aí? Eu procuro conhecer o jogo, porque volta e meia vem uma novidade, eu sento com ele, aí eu sento ao lado para jogar, ver o que ele está fazendo. Alguns jogos realmente eu proibi um pouquinho, porque eu achei um pouco pesado. Joguei com ele, sim, algumas vezes. E o controle é assim, o tempo limite, porque se deixar por conta, fica o dia... Passa o dia todo, o né? dia inteiro jogando. Agora, a gente sabe que mesmo aí entre adolescentes e adultos, né, tem muita gente que acaba se tornando aí um aficionado por games. Você começa a jogar, quando você se dá conta, você está aí um dia inteiro virado jogando. Então, assim, estipular o tempo determinado para essa atividade e não deixar que ela se sobreponha às outras da vida é fundamental aí para conseguir ter um uso saudável. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero ouvir da Kátia em relação a esse acompanhamento que a Johnny está apresentando aqui. A gente sabe que muitos pais, às vezes, têm até um medo de chegar perto aí dessa parte mais tecnológica, compra lá o videogame para o filho ficar tranquilo e não acompanha tão de perto. Então, você acha importante uma mãe como ela acompanhar, saber qual é o jogo, qual é o conteúdo do jogo que o filho está ali gastando esse tempo em casa? Então, fundamental, porque jogos são ferramentas, né? Então, você precisa saber o que o seu filho joga, até para saber como é que ele está, quem ele é, o que ele pensa. Através dos jogos, você tem como fazer isso. E se você coloca os jogos de lado, você perde uma boa chance de estar mais perto dele. Então, assim, os jogos precisam, de alguma maneira, fazer parte desse mundo pais e filhos aí, né? Muitas vezes, assim, há um completo paralelo. E aí, se você diz, não quero saber disso, o jogo é uma coisa que não tem nada a ver, você perde a chance de estar um pouco mais próximo dele através dos próprios jogos. Então, isso é muito bom. Você precisa estar, assim, ao lado, não necessariamente, no jogo com ele. Se você não gosta do jogo, você não precisa jogar junto, mas estar perto, saber o que é, do que se trata. Entender um pouco até para essa linguagem da garotada que fala muito, né, dos personagens, a gente aqui mesmo falando o nome dos jogos, para quem entende, curte videogame, é uma linguagem muito fácil, mas para quem não acompanha ou não joga, parece que é um outro vocabulário, um outro idioma, né, falar-se dos games. Agora, Arthur, você falou que começou a jogar no computador da sua mãe. Como é que era esse acompanhamento a partir daí, desse primeiro momento? Ela sempre esteve próxima, ela sempre quis saber que jogos você estava jogando? Eu acho que não só ela sempre quis saber, mas muitas vezes era ela que estava provendo, né? Ela que estava... Eu lembro quando a gente era menor e a gente tinha uma gaveta cheia de jogo de Super Nintendo. Não, desculpa, era até o Nintendinho, que era um dos primeiros consoles da Nintendo. E assim, a gente tinha uma infinidade de jogos. Então, não só ela comprava e ela via lá o que a gente estava fazendo. Eu também, eu sou caçula de 3 irmãos, então assim, eu e os meus irmãos... Todos jogavam? Apesar das diferenças de idade, todos jogavam. E eu acho que aquilo muitas vezes acabava até entrando como uma espécie de elemento do jogo fazendo parte daquele contexto familiar. Claro que hoje em dia a gente tem, por exemplo, consoles mais recentes, como o Wii, que trouxeram através do sensor de movimento aquela ideia de família reunida, né? Vamos jogar desde a avó até o neto jogando golfe junto. Ok, mas eu já senti um pouco disso quando eu era mais novo, assim, porque... existia essa integração e a gente sempre jogava bastante. Então, eu sempre gostei muito de jogar, isso não foi nenhum mistério. Mas eu acho que na mesma medida em que a minha mãe me via gostando de jogar e que eu sempre estava ali envolvido, ela também incentivava que eu jogasse, que eu fizesse uso de outras mídias junto com aquilo. Então, por exemplo, ler. Sempre gostei muito de ler, de ver filme, de peça. Inclusive, isso foi o que me levou hoje em dia a ser roteirista, entendeu? Eu trabalho com criação de histórias para qualquer mídia, porque para mim o que importa mais é a mensagem que eu estou passando através daquela mídia. E isso funciona perfeitamente bem no jogo. Assim, eu tenho memórias nítidas de vários jogos que me fizeram passar por situações que eu ficava, caramba, como eu gostei de ter vivido aquele personagem ou de ter criado os meus próprios, entendeu? Para ter passado por aquelas situações envolventes. Mas eu acho que, inclusive eu lembro até que alguns jogos que eu lembro que eu jogava quando era menor o Doom, que é um jogo de tiro, um dos primeiros jogos de tiro, e eu tinha algum medo daquilo, mas eu não jogava descontroladamente sozinho e tal. Eu acho que
Por mais que em dados momentos eu jogava sozinho, minha mãe sempre estava meio que a par do que eu estava fazendo. E aquilo nunca era assim, nunca houve a relação, não à toa, né? Hoje em dia eu trabalho e pesquiso jogos, mas acho que nunca houve uma relação de afastamento do jogo ao ponto daquilo se tornar um tabu, entendeu? Nunca foi um tabu. Essa é uma questão que eu queria saber de você como um aficionado por jogos que trabalham com questão de narrativa, porque o medo de muitos pais, muitas vezes ao proibir alguns jogos dentro de casa, é por conta de jogos violentos. Você falou que jogava um jogo de tiro ainda muito jovem. Como é que foi apresentado isso? Havia esse diálogo em casa, a questão da violência? Você acha que se tornou mais ou menos violento por conta de jogar um videogame que falava sobre atirar nas pessoas? Não, assim, que eu me tornei mais violento, eu tenho certeza que não. O que eu sei também é que, na verdade, eu acho que hoje em dia eu sou uma pessoa muito preocupada em refletir sobre o que eu consumo por causa dessa formação familiar. Eu tenho um grande interesse em histórias, em qualquer mídia e jogos especialmente, porque quando eu jogava um determinado jogo, aquilo não era um mero passatempo, entende? Eu acho que eu estava envolvido com aquilo e era incentivado em mim, claro, quando mais novo, né, você não tem esse está formando sua opinião, você está formando seu caráter, quem você é como indivíduo. Então você não necessariamente tem todo aquele conhecimento, todas aquelas ferramentas para saber se aquilo que você está consumindo é ideal ou não. Por isso essa orientação é muito importante, mas eu acho que justamente porque eu tinha essa orientação, eu acabava vendo que, talvez esse jogo não seja ideal para essa minha idade, mas como a minha mãe está aqui acompanhando o que eu estou fazendo, como ela me conhece como indivíduo, e está preocupada com o que eu estou consumindo, em vez de falar, não, isso é um tabu, não toca nisso, e daqui a pouco eu vou para casa do meu amigo jogar, sei lá, ela meio que via aquilo acontecendo e eu sentia que aquilo estimulou dentro de mim um desejo de hoje em dia estar mais preocupado com o que eu consumo, tanto como produtor, mas como consumidor. Para mim, um exemplo nítido disso, você falou que muita gente gasta muito tempo jogando. E é verdade. Por quê? Você pega, por exemplo, um livro, dependendo da quantidade de livros, você vai gastar quanto tempo lendo? As pessoas raramente contabilizam quanto tempo elas gastam lendo, mas, sei lá, talvez um livro você gaste algo em torno de 7 horas, não contínuas, mas espaçadas. Histórias em quadrinhos são mais rápidas por causa das imagens, então é pelo visual. Cinema, via de regra, que é um filme longa-metragem, dura umas 2 horas, 1h20, 1h30, esse é o padrão. E jogo? Nossa, o jogo ele acaba muitas vezes, dependendo da situação, ganhando uma extensão muito maior. Então, cada você tem jogos que vai duram horas e horas, né? Não, você tem jogos que, por exemplo, para você ter uma história do início ao fim, todo o percurso do jogo você demora em torno de 30 horas. 30 horas, obviamente, não contínuas, mas, na verdade, 30 horas que não deveriam ser contínuas. Não deveriam, mas entendeu? muita gente acaba tornando isso, né? Pega um feriadão, fim de semana aí, vira jogando, esquece da vida, né? Agora, a questão dos jogos e aí desse acompanhamento e da violência, eu queria ouvir da Dione. Tem um filho de 10 anos e um de 20, né? Isso. A questão da violência, você já falou pra gente um pouquinho antes de começarmos aqui, que é uma preocupação a questão de jogos mais violentos. Como é que é pra você? Bloquear esse jogo não entra na sua casa? Ou é a partir de uma conversa e explicar qual é o contexto daquele jogo? Como é que você encara? Assim, eu procurei conhecer o jogo e saber o que ele estava jogando. E eu realmente achei o jogo muito agressivo, muito violento. Mas, ao mesmo tempo, eles ficavam, assim, aficionados no jogo. E eles adoravam aquilo e eles queriam jogar cada vez mais. Eu tive medo daquilo realmente incitar uma certa violência. E aí eu comecei a controlar, até que eu falei assim, eu não quero mais que jogue esse jogo aqui em casa. Mas isso não resolve, foi o que eu já estava falando. Porque cada dia o jogo era na casa de um amigo, então não necessariamente eles jogavam lá em casa, mas iam para casa dos amigos jogar. Então, assim, a minha preocupação com relação a isso foi, eu tenho como controlar aqui em casa, mas eu não tenho como controlar lá fora. Então, o que melhor eu posso fazer é estar junto, então é trazer para perto de mim, assim, vai jogar, mas vamos só prestar atenção que é um pouquinho violento, que a gente não traz isso para a realidade, que não é bem assim que funciona. E não precisa ficar 3 horas jogando, 1 hora é o suficiente e a gente passa para um outro jogo. Até porque eles gostam quando eu participo e eles falam, mãe, joga com a gente. Esse tem 2 controles, esse podem ter 3 personagens, esse pode... E assim, eu acho isso legal, apesar da dificuldade. Com esse acompanhamento também acaba não criando um tabu e um estigma em cima do jogo. Então talvez você percebe uma tranquilidade maior dos filhos em estar jogando um jogo como esse por ter a mãe do lado, a mãe sabendo o que está acontecendo. E se você proíbe,
dá mais vontade. Eles vão arrumar uma forma de jogar na aquilo. Casa do amiguinho. Na casa do amiguinho. E na casa do amiguinho, eu não sei se vai ter uma mãe, um adulto presente. Então, assim, lá em casa, eu sei que eu vou estar presente, mas eu não sei na casa dos outros. Então, assim, eu preferi... Tá bom, eu libero, porém... Com as restrições de tempo e acompanhamento. Exatamente, com algumas restrições. Kátia, essa preocupação dos pais em os filhos ficarem mais ou menos violentos por conta de videogame, até que ponto isso de fato influencia na formação da personalidade? Bom, é realmente uma preocupação muito grande que está se tendo hoje. E eu penso assim, a gente não pode, né, assim, considerar os games vilões. Eles são formas, né? Mas eles não são causa. Então, assim, a ênfase teria que estar nos relacionamentos, que é isso que está sendo falado. Eles, assim, muitas vezes hoje, né, assim, as crianças falam sobre tédio, que é uma coisa que não se falava até um certo tempo. Então, quando os games passam a ser uma fuga, quando eles estão assim vulneráveis, quando as coisas não estão bem em casa, quando eles não se sentem fazendo parte de nenhum grupo. Então, quando eles não estão bem, os games podem, de fato, entrar nesse lugar de quem forma, e não os pais. Então, como assim, muitas vezes nos games se trata de valores, formação de valores, então a gente precisa estar atento a isso. Não aos jogos em si, mas como é que está a nossa vida com o nosso filho, né? Porque hoje, assim, a gente não faz vínculo. Esse é um fato, é uma coisa que está se vendo muito. A gente faz conexões. Conecta, desconecta. Então, e na verdade, em casa... qual o papel do game na vida da criança? Exatamente. Né? Frente às outras atividades e ver como está na escola, se deixa de fazer a lição, ou se não tem amigos fora da escola e o game acaba ocupando esse espaço. Não pode ser a vida da criança, né? Assim, quando joga muitas e muitas horas, muitas vezes eles não têm outra... assim, é como se fosse a vida deles. E aí existe muito risco. Deixa eu aproveitar aqui e colocar agora na tela para você o site do Arthur Protásio, nosso entrevistado de hoje, é o arturprotásio.com. Aqui você tem uma série de informações sobre o trabalho dele como roteirista, designer de narrativas. E Arthur, como é que você percebe, cada vez mais a gente tem falado aqui no Conexão, inclusive, sobre o uso dos games para a educação, né? A gente vê que a escolha dessas ferramentas tecnológicas do videogame para a educação tem sido pensada cada vez mais para ser utilizado dentro da sala de aula. Sabemos aí das limitações, das dificuldades da tecnologia entrar na sala de aula, nas escolas públicas principalmente, mas é um caminho que cada vez mais a gente vê que os professores estarem mais preparados para lidar com tecnologia. Acho que os games podem ser utilizados também como uma ferramenta. A gente está falando aqui de como a criançada gosta, então por que não utilizar essa ferramenta para algo também instrutivo, pensando na formação deles? Certamente. Concordando com você, com o papo que está rolando aqui com a Kátia também, ferramenta é a palavra-chave, porque ferramenta é você aplicar o seu conhecimento crítico em cima dela e ver de que medida você pode usá-la para uma determinada finalidade. Então, por exemplo, eu posso citar jogos como Civilization, Assassin's Creed e Portal, que são todos jogos. Só para dar uma explicada, o Civilization ele é um jogo de estratégia por turno, só que ele é um jogo de estratégia em que você está encarregado de levar uma civilização desde a pré-história até a era atual. E aí nisso você tem que gerenciar questões políticas, questões de religião, questões culturais. Uma das metas do jogo, dependendo da civilização que você escolher, é construir uma das 7 maravilhas do mundo. Então você tem que ir gerenciando a sua civilização para você conseguir cumprir essa meta. Senão você não vai construir, sei lá, as pirâmides do Egito, entendeu? Praticamente você é como se fosse o cabeça, o presidente de uma empresa que tem um objetivo... como se fosse a entidade que está direcionando aquele povo, né? E esse é um jogo que é usado em universidades americanas para discutir questões de religião, de política. Como é que não dá para você simplesmente chegar com uma postura, às vezes, uma política pública que vai contra uma determinada religião e você não consegue atingir um resultado democrático. O Portal já é um exemplo que foge não é um jogo de estratégia, ele é um jogo de primeira pessoa, que a princípio você poderia até pensar, é um jogo de tiro em primeira pessoa? Ele é um jogo de tiro, entre aspas, porque você tem uma arma que solta portais. Então, se eu solto um portal aqui no chão, ele é um portal azul, se eu solto no teto um laranja, quando eu entro nesse portal azul, eu saio no laranja. E aí, o que isso significa? Que você tem que usar essa lógica de sempre criar 2 portais para solucionar uma série de quebra-cabeças. Nesse processo, o jogo, inclusive, ele não tem intenção de ser pedagógico ou didático,
mas ele acaba te fazendo pensar sobre, por exemplo, conhecimentos de física. Como é que eu ganho velocidade? Então, às vezes, você está voando entre um portal e o outro, e você cria um outro portal porque você aproveita aquela velocidade, o conceito de momento, inércia, e aí você aproveita aquela movimentação para poder chegar num outro canto. Então, é um jogo que a gente chama de quebra-cabeça em primeira pessoa, porque você está enxergando como se fosse a sua visão. E é usado em escolas para trabalhar conceitos de matemática, física. O Assassin's Creed que eu comentei é uma série, inclusive, bastante conhecida aqui no Brasil também. E o Assassin's Creed ele é como se fosse uma série de jogos, é uma série, na verdade, só que cada um dos jogos, via de regra, se passa num período histórico relevante. Então você tem jogos que se passam durante as Cruzadas, época do Renascimento, momento de independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. E aí, cada um desses jogos, eles brincam com personagens históricos, desde Napoleão até tantos outros. E você está vivendo a história de um personagem, tem uma teoria da conspiração ali, é quase como se fosse, eu brinco, que o Assassin's Creed é como se fosse uma versão alternativa do Dan Brown, né, de Código da Vinci, Anjos e Demônios, etc. Sucesso da literatura mundial. Exatamente, exatamente. Então ele faz essas brincadeirinhas com teoria da conspiração ao longo da história, mas ele vai passando por eventos históricos, não com a intenção de falar, olha, você está prestando atenção? Foi assim que aconteceu a Revolução Francesa. Na verdade, a brincadeira dele você sabia que tinha um personagem, sabia que Leonardo da Vinci tinha alguns segredos? E aí, quer ele tenha esses segredos ou não, isso funciona como um convite à educação, à busca pelo conhecimento. Então, às vezes, não são todos, naturalmente, mas os jogadores que ficam interessados, eles partem para uma busca voluntária do conhecimento. E vai na Wikipédia e vê quem é Leonardo da Vinci, o que ele fez, por que ele está naquele jogo, qual era a relevância dele naquela época, etc, etc, etc. Isso é o que a gente chama de aprendizado tangencial, ou seja, o jogo não tem o objetivo de ser educativo, mas ele oferece engajamento e material que te estimula a ser autodidata em alguma medida. Sem dúvida. Como a gente está falando aqui, é uma ferramenta e a partir desse momento que os educadores aproveitarem todas essas ferramentas disponíveis para utilizar, seja na sala de aula, ou dar como uma lição para os alunos, ou aproveitar, enfim, no laboratório de informática da escola, podem ser utilizados aí para discutir seja história, seja estratégia, seja física ou matemática. Então, os games podem ser uns aliados muito importantes na área da educação. Fica ao critério de cada educador, de cada escola aí, levar isso para frente. Pode você fazer Diga lá, Arthur, rapidinho, a gente já está chegando no finzinho. Um exemplo muito nítido disso é inglês. Muitas pessoas aprenderam inglês e outras línguas por causa do seu contato com os jogos de videogame. Em momento nenhum o jogo falava, você tem que aprender outra língua, mas as pessoas estavam interessadas, engajadas. O lance é você estar interessado naquela realidade. E porque você está interessado, você vai atrás daquele conhecimento. Não é forçado. Se você for forçado, você perde. Porque vem pelo seu próprio interesse, aí sim você vai buscar, né, essa vontade de conhecer um pouco mais. Johnny, a gente já está chegando no finzinho, queria dicas suas. Você tem 2 filhos, um de 10 e um de 20, em fases diferentes. Os 2 jogaram games e pelo jeito de forma tranquila, com seu acompanhamento. Então, que dica você dá para os pais que estão preocupados aí, que a garotada está em casa passando muito tempo em frente ao videogame? Olha, eu utilizei o videogame como um aliado, assim. Eu não tenho problemas com meu filho atualmente com relação às tarefas de casa, às tarefas escolares, porque a gente criamos assim uma regrinha. Você vai jogar? Você pode jogar. Se você quer jogar por 3 horas seguidas, você vai jogar por 3 horas seguidas. É o tempo que você tem para jogar. Porém, você precisa estudar 2 horas, você precisa estudar matemática, você precisa estudar português, você precisa cuidar do seu quarto, você precisa cuidar do seu uniforme. Eu criei umas regrinhas. E como ele tem muito interesse em jogar, ele segue perfeitamente todas essas regrinhas, porque ele sabe que no final ele vai ter esse prêmio. Então, essa conversa eu acho que você clara... conversar e procurar entender, aproximar, para você até poder saber o que ele está jogando. Eu acho isso importante. Muito bom. Deixa eu mostrar para você de casa rapidamente o site do Núcleo Integração, representado aqui no estúdio pela Kátia, nossa entrevistada, Núcleo Integração.com, o núcleo de atendimento clínico e pedagógico. E, Kátia, não só para os pais, mas para os educadores também verem o game como essa oportunidade aí de utilizar essa ferramenta tão interessante para a educação, né? Sem dúvida nenhuma. E, assim, tentar também prestar atenção a essa criança, né, assim, adolescente, essa nova geração que nada vai ter volta, né? Alguns pais falam isso, poxa, por que as coisas não são como eram antes? Nada vai ser como era antes. Mas, assim, a gente precisa realmente estar atento e fazer dos games aliados. Isso aí, olhar para frente, né? Olhar para frente e
não olhar para baixo, olhar para quem está do nosso lado, Muito né? bom. Assim, fazer vínculo com quem está do nosso lado, com os filhos, e não ficar cada um no seu mundo, né? Muitas vezes estão todos em casa, mas cada um olhando para baixo. Cada um você no nem seu olha gadget, o que no seu está tablet, acontecendo, no seu você não. celular jogando. Às vezes o filho está triste, você não consegue perceber. Então fica essa dica aí. Muito fica bom. essa Kátia, muito observação. obrigado mais uma vez pela Nada, presença obrigada no a Conexão. vocês. Obrigado, Arthur. Obrigado, Johnny. Eu que agradeço. Muito bom, você de casa, valeu pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos reapresentações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite temos um encontro marcado lá no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.